Hoje vamos continuar esta série Ficai Firmes. Eu vou terminar esta série de Ficai Firmes, firmes no Senhor. A semana passada falámos sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, que apesar da perseguição, apesar da adversidade, apesar dos problemas, apesar das provas que eles tiveram que vivenciar, ultrapassar, foi uma igreja que permaneceu firme. E vimos as 4 áreas que eles permaneceram firmes. Firmes na palavra, firmes na comunhão, firmes na generosidade e firmes na oração. E hoje a minha meditação começa em 1 de Reis, capítulo 17, e eu gostaria de convidar todos os irmãos a abrir a palavra de Deus, 1 de Reis, capítulo 17, e vamos começar a ler a partir do versículo 1, e vamos continuar a falar: ficai firmes. Tempos de adversidade, tempos de pressão, tempos onde a nossa fé está a ser testada, é hora de permanecermos firmes no Senhor Jesus Cristo, firmes na fé, firmes na palavra, firmes nos valores, firmes nos princípios da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos lá ler então 1 de Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Verso 2. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda de Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Pai, nesta manhã te dou graças pela vida de cada um dos meus irmãos, pela oportunidade que temos de, desta forma, nos estar juntos ao redor da Tua palavra. Fala-nos, dirige-nos, que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, a falar a cada vida nesta manhã, a trazer a palavra que cada um necessita. Então eu oro que os nossos corações estejam receptivos, os nossos ouvidos atentos àquilo que o Teu Espírito diz a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Elias está a viver um tempo de seca. Está a viver uma crise profunda económica no seu tempo, né? E é uma crise que estava sobre toda aquela terra. Mas Deus falou ao seu coração e lhe deu instruções específicas. Neste caso, ele diz: olha, vai ali para junto àquele ribeiro e vais beber da água que sai do ribeiro, e eu vou fazer com que os corvos tragam carne cada dia para o teu alimento. De facto, Elias estava a viver um tempo fantástico, que apesar da fome, apesar da crise, apesar da grande adversidade e a grande crise económica sobre a terra, Deus estava a abençoar a vida de Elias. Provavelmente ele estava dando graças a Deus, como é maravilhoso, é um milagre autêntico. Corvos a trazerem carne, isso é humanamente impossível. Mas foi isto, era este o tempo que Elias estava a viver. Agora, a verdade é que este tempo chegou ao fim. Diz aqui a palavra de Deus, versículo 7. Decorrido alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Então, se há alguma coisa que nos desconcentra, e eu falo por mim, e provavelmente os irmãos também, é quando alguma coisa termina.
Principalmente alguma coisa que nós sabemos que foi milagre de Deus, que foi provisão de Deus, que foi graça de Deus, misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Porque foi isto que aconteceu com ele. De repente, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é suprimento, termina, chega ao fim. E às vezes, quando isso acontece nas nossas vidas, nos é difícil compreender, nos é difícil às vezes até aceitar. E naturalmente, às vezes, muitos começam a questionar. E porquê? Onde é que eu errei? Onde é que eu desobedeci? Senhor, perdoa-me. Eu pequei aqui, eu pequei ali. E esta fase, se nós não soubermos lidar com este tempo, ela pode ser muito mal para a nossa vida. Porque em vez de nos concentrarmos em Deus, em confiar em Deus, em olhar para o Senhor Deus, qual é a próxima fase, não ficamos ali a nos condenar. E esta é a primeira conselho que eu quero transmitir a cada um de vós nesta manhã. É que quando isto acontece, o meu primeiro conselho é este. É importante compreender que não há nada de errado na tua vida só porque estás a viver uma estação diferente de outras que já viveste. Não há nada de errado. O diabo é que veio para trazer condenação. Então nós não podemos se entreter com esta atitude. Onde é que eu errei? Onde é que eu pequei? Onde é que eu desobedeci? Sim, há fases que isso acontece, mas há outras que não. Quando olhamos para este exemplo, não tem aqui a ver com pecado, não tem aqui a ver com desobediência, nem tem a ver com maldição. Tem a ver com um tempo que era de crise, de seca, e o ribeiro secou. Mas também, quando nós continuamos a ler esta passagem, nós percebemos que tem a ver com o propósito de Deus para a vida de Elias, e Deus queria usar Elias para abençoar uma mulher, a tal viúva de Sarepta. Então, primeira coisa é não te condenes. Se alguma coisa chegou ao fim, por exemplo, estamos a viver este tempo de pandemia, tempo de crise económica, e provavelmente, por exemplo, há pessoas que perderam o seu emprego. E às vezes pode haver este pensamento: onde é que eu pequei? Onde é que eu desobedeci? Porquê é que Deus permitiu isto? Se eu sou fiel com os dízimos, com as ofertas, porquê é que isto aconteceu? Irmãos, na vida todos nós passamos por fases diferentes, épocas diferentes, umas que gostamos mais, outras que gostamos menos, umas mais alegres, outras mais tristes, umas mais fáceis de viver, outras não tão fáceis de viver. Nós temos que aprender a lidar com todas essas fases e compreender, por exemplo, o que diz lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, se um tempo terminou, então significa que vai dar início a um novo tempo. Se uma estação terminou, vai-se iniciar outra estação. Então é importante não deixarmos que o inimigo traga condenação à nossa mente. Segundo conselho: confia no Senhor em todo o tempo. Por que é importante nós não deixarmos o inimigo nos condenar? Para podermos manter a nossa confiança naquele que é a nossa esperança, Jesus. Salmo 37, verso 34. Vamos ler. Na Bíblia para Todos diz assim: confia no Senhor e segue os seus caminhos, que Ele te honrará, dando-te esta terra por herança, e verás então os maus serem destruídos. Confia no Senhor e segue os seus caminhos. Confia no Senhor e segue os seus caminhos, e Ele te honrará. Na Nova Tradução Linguagem hoje, esta passagem diz o seguinte, eu gosto muito, por isso quero ler para os irmãos: ponham a sua esperança no Senhor e obedeçam aos seus mandamentos. Eu vou ler outra vez. Ponham a sua esperança no Senhor. O meu segundo conselho é: se alguma coisa terminou, ficai firmes. Põe a tua esperança no Senhor. Põe a tua esperança no Senhor. Põe a tua esperança no Senhor. A minha pergunta nesta manhã é: onde é que está a nossa esperança?
Onde é que está a nossa confiança? Porque muitas pessoas hoje estão sem esperança porque colocaram a sua esperança num negócio que terminou, num trabalho que chegou ao fim, num patrão que falhou, numa promessa de um amigo que prometeu que acontecia e fazia, etc. Mas depois nada disso aconteceu, ele não cumpriu a sua palavra. Num governo que não cumpriu. Então, quando nós depositamos a nossa esperança em alguma coisa que termina, a primeira reação é ficarmos desesperados, é ficarmos sem chão. Por isso o salmista, ele é claro, ele diz, olha, igreja, coloquem a vossa esperança no Senhor. Coloquem a vossa esperança no Senhor. Por quê? Porque quando alguma coisa termina, oh igreja, vamos continuar a olhar para Ele. Olha, não coloques os olhos no patrão, não coloques os olhos no salário, não coloques os olhos na pessoa que te ajudou. Vamos olhar para todas essas coisas e dizer assim, graças a Deus, obrigado Senhor. Deus usou o patrão, Deus usou o salário, Deus usou aquela pessoa para me abençoar e nós devemos estar gratos. Mas compreender acima de tudo que Deus é a nossa fonte. Deus é a nossa esperança. Ele usou o patrão, Ele usou aquela pessoa, Ele abriu aquela porta e agora que todas essas coisas fecharam, Ele continua a ser a nossa esperança, Ele continua a ser o nosso Pai, Ele continua a ser o nosso Senhor, Ele continua a ser o nosso pastor e Ele vai nos dirigir no próximo passo. Porque se Deus é a nossa fonte, então com o fim de uma estação vai-se iniciar outra, vai iniciar um novo tempo, novas oportunidades vão surgir, mais um passo em direção àquilo que é a vontade de Deus. Se continuarmos a ler 1 de Reis, capítulo 17, o versículo 7 diz que terminou, o ribeiro deixou de dar água porque havia seca. Versículo 8 diz, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta. Então ali Deus o levou a Sarepta e tinha um propósito, abençoar uma mulher, né, que era viúva, tinha só um filho, mas tinha apenas um bocadinho de azeite e um bocadinho de farinha. E estava também a viver um tempo de dificuldade. Então parece até assim meio esquisito, não é? Deus leva o homem de Deus até uma mulher para o sustentar, mas essa mulher não tem como sustentá-lo. Porquê? Porque Deus queria usar Elias para ser um canal de bênção para aquela mulher. E o que é certo é que ela obedeceu, abençoou a vida do Elias e ela e ele e o filho comeram até este tempo de crise passar. Ou seja, Deus supriu as suas necessidades. Mas aqui o ponto é, para nós termos a disponibilidade, a fé, para ouvir a voz de Deus, para estar atentos ao Espírito Santo, a dizer, Deus, qual é o passo agora a seguir? Eu tenho que colocar a minha esperança no Senhor. Não naquilo que acabou, não no salário, não no patrão, não em promessa alguma de alguém, não. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Porque quando a nossa esperança está no Senhor, ela nos dá a paz no meio da guerra. Sim, essa esperança nos dá fé no meio da adversidade. Essa esperança nos dá alegria no meio da prova. Nos mantém firmes a confiar no Senhor. Por exemplo, havia um homem chamado Abraão. Deus disse a este homem, olha, Abraão, tu serás pai de uma grande multidão. O problema é que ele não tinha filhos, ele já tinha 75 anos, a mulher era estéril, ou seja, todas as circunstâncias lhe diziam que era uma impossibilidade de tudo isto acontecer. Mas olha o que é que diz lá em Romanos 4,18. Diz que o qual em esperança creu contra a esperança, que seria pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. A missão parecia impossível, porque ele, em esperança, creu contra
toda a esperança, porque apesar das circunstâncias, apesar da idade, apesar da esterilidade de Sara, e ele depois já ia quase com 100 anos de idade, ele continuou com esperança no Senhor. Hebreus 10, 23 diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel. Não há nada mais estável do que as promessas de Deus. Os contratos acabam, os acordos terminam, mas as promessas de Deus, elas prevalecem, igreja. As promessas de Deus, elas não caducam. As promessas de Deus, elas não terminam. As promessas de Deus se mantêm firmes, apesar das circunstâncias, apesar da crise, apesar da oposição. Então vamos confiar nas promessas de Deus. Põe a tua esperança no Senhor. Há uma escritora, eu creio que é holandesa, Corrie de Bond, que disse assim: não tenhas medo de confiar em um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Sim, o futuro pode ser desconhecido. Elias não sabia o que é que estava à sua frente, mas o nosso Deus é um Deus conhecido. É conhecido pelo seu amor, é conhecido pela sua misericórdia, é conhecido pela sua bondade, é conhecido pela sua fidelidade. Então podemos confiar num futuro desconhecido a um Deus que Ele é conhecido. Eu quero lembrar, por exemplo, Josué 21:45. Esta palavra diz algo tremendo. Na Nova Versão Internacional diz assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, pois todas se cumpriram. Todas se cumpriram. Todas se cumpriram. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, igreja, vamos colocar a nossa esperança no Senhor. No Senhor. No Senhor. Terminou alguma coisa, não te condenes. Fica firme. E agora? Agora vou continuar a colocar a minha esperança no Senhor. A minha fé está nas promessas de Deus. E assim como Ele guiou, conduziu e supriu as necessidades de Elias, Ele vai guiar, conduzir e suprir cada uma das nossas necessidades. Portas serão abertas, e ainda que a missão possa parecer impossível, ainda que possa parecer uma impossibilidade as promessas de Deus, lembra-te, a Israel não ficou uma por cumprir, na nossa vida também não vai ficar uma por se cumprir. Por isso, igreja, vamos ficar firmes, permanecer firmes. E em último lugar, o meu terceiro conselho é este: vamos aprender a descansar na sua graça. Vamos aprender a descansar na sua graça. Romanos capítulo 5, verso 2. Pelo qual também temos entrada pela fé, e é esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Podemos nos manter firmes quando temos acesso à sua graça. Igreja, tão importante como aprender a não nos condenarmos no tempo da dificuldade. Tão importante como ter a nossa esperança no Senhor. Tão importante como confiar nas suas promessas é aprendermos a descansar na sua graça. Sim, vai haver momentos na vida em que nós vamos nos sentir cansados. Porque às vezes pessoas me ouvem: pastor, eu não consigo estar como o pastor, sempre com fé, sempre animado, sempre determinado. Olha, deixa-me dizer isso, não é bem assim. Ou seja, eu não estou sempre animado, sempre com força, sempre... Não, há momentos na nossa vida que nós nos sentimos cansados. Há momentos na nossa vida que nós nos sentimos sem força. Há momentos na nossa vida que nós nos sentimos vulneráveis, que os nossos braços caem, que nós vamos abaixo. Mas sabes o que é que eu aprendi? Que é aí quando a graça de Deus nos sustém e mantém firmes.
O ficar firmes não depende da nossa força apenas, não depende da nossa determinação apenas, não. Nós temos que aprender a descansar na sua graça. Não tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que Ele já fez por mim. Ele me ama, Ele disse na cruz do Calvário, está consumado, a minha vitória está consumada, a tua vitória está consumada, e nós vamos ficar firmes nessa graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Quem é que nos vai aperfeiçoar, confirmar, fortalecer, né? E fortificar? Deus. Deus, nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor, nos momentos de adversidade, a graça de Deus, ela nos alcança. A graça de Deus, ela nos sustenta. A graça de Deus, ela nos abraça. A graça de Deus nos mantém fortes, firmes. Sim, é a graça que restaura o caído, é a graça que renova as nossas forças, é a graça que nos ajuda a permanecer firmes no Senhor. Então, se nesta manhã tu estás tipo com os braços caídos, a toalha mandaste ao chão, no sentido de, Senhor, pastor, eu não tenho força, eu não consigo, como é que Deus me pode me abençoar, se eu não consigo orar, se eu não consigo levantar os braços, que eu não consigo nada? Lembra-te, quando todas as tuas forças terminam, a graça de Deus te sustenta. Quando tu não podes mais, é aí mesmo que a graça de Deus nos alcança de forma maravilhosa, de forma bondosa. É a sua graça, é o seu amor, é a sua misericórdia que nos mantém de pé. Então, é importante isto. Se alguma coisa chegou ao fim, não é? Perdeste o emprego, estás a lidar com perdas, seja ela qual for, áreas na tua vida, na família, nas finanças, na situação, seja o qual for. Lembra-te, é importante não nos condenarmos. Segundo, para quê? Para mantermos os nossos corações firmes em Jesus, nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Segundo, é importante mantermos a nossa esperança no Senhor. Terceiro, é importante confiarmos nas promessas de Deus, ainda que pareça mais impossível, seja o que for. Deus é fiel e Deus vai cumprir com as suas promessas na nossa vida. E é importante confiarmos na sua graça e na sua misericórdia. Eu não sei se tu estás nesta manhã com os braços caídos, eu quero orar por ti agora mesmo. Estás a viver um tempo de grande aflição, estás a viver um tempo em que os teus braços, tu sentes que não tens força, não tens ânimo, eu quero orar por ti. Vamos confiar na sua graça, vamos confiar no seu amor. Ele é aquele que estende a sua mão para conosco e é Ele que nos levanta, é Ele que nos edifica, é Ele que nos fortalece, é Ele que traz cura para a nossa vida, para o nosso corpo, em nome de Jesus. Então não te aflijas com aquilo que está a acontecer. Lembra-te, continua com a tua esperança no Senhor. Igreja, levanta o teu braço, fecha os teus olhos e vamos orar agora mesmo, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada vida nesta manhã e eu te peço que o teu Espírito Santo possa fortalecer cada um, Senhor, em nome de Jesus. É a tua graça que nos sustenta, é a tua graça que nos levanta, é a tua graça que enxuga as nossas lágrimas, é a tua graça que fortalece os nossos pés, nos levanta os nossos braços, é a tua graça, é o teu amor, é a tua misericórdia e nós confiamos em ti, dependemos de ti, Senhor, e nos colocamos nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, por aqueles que estão doentes nesta manhã. Eu oro que o teu Espírito, o Espírito de cura,
toca em cada vida, toca em cada vida, toca em cada coração. Eu ordeno a toda a enfermidade seca pela raiz em nome de Jesus. E eu falo a essas vidas, corpos, funcionem em perfeitas condições, como Deus os criou para funcionar em nome de Jesus. Eu oro esses sistemas imunitários fortes, sadios, pela glória de Deus, pela graça de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Pai, eu oro por aqueles que estão a viver tempos de dificuldade financeira. Eu creio que portas estão sendo abertas, o início de uma nova estação está a acontecer na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Assim como Elias, nós estamos vendo tu abrires outras portas, tu usares outras pessoas, tu abrires outros caminhos na vida do teu povo, Senhor, porque nós continuamos com a nossa esperança, com os nossos olhos, com a nossa fé em Ti, na Tua palavra, nas Tuas promessas. Assim oramos, assim Te pedimos, assim recebemos nesta manhã e todos nós, juntos, nós concordamos que é isso que está a acontecer em nome de Jesus. E todo o povo de Deus comigo, amém. Está escrito, Senhor, tudo que 2 ou 3 concordam na terra é concordado no céu, e nós queremos em união de concordância que é isso que está a acontecer na vida de todo o teu povo. Amém. Amém, amém, aleluia. Oh, glória a Deus, igreja. Vamos manter os nossos olhos em Jesus, vamos manter a nossa esperança no Senhor e assim permanecer firmes. Glória a Deus.